Olá, o Papo de Mãe está no ar. Imagine a sua mãe sendo xingada em rede nacional. Juiz ou árbitro de futebol precisa ter muito preparo físico e emocional também, para não se ofender, né? E as mães também devem estar prontas para levar na esportiva. Ser mãe de árbitro de futebol não é nada fácil, principalmente no país como o Brasil, com fanáticos e apaixonados por bola. A atuação do filho até pode ser das melhores, mas homenagear a mãe do juiz de uma maneira nada carinhosa já faz parte da cultura do torcedor brasileiro. Veja os destaques do programa. Filho disso, filho daquilo. Sabe qual é a mãe que mais sofre? A mãe de juiz. É disso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Leandro Conceição, conhecido aqui no Rio de Janeiro como Gavião do Aterro, fazendo narrações aqui no futebol do Aterro do Flamengo há mais de 10 anos, para mostrar o que acontece com o juiz de pelada. Então aqui a Zelinda, que é mãe de juíza ou árbitra de futebol, né? As mulheres também apitam jogos, né, Zelinda? Sim. Depois você vai contar pra gente como é que é ser mãe de uma árbitra. Ok. A Regildênia, que é lá de Pernambuco, você veio porque a sua mãe ficou lá, né? A sua mãe Exatamente. Depois a gente vai mostrar um vídeo da sua mãe, ela mandou um vídeo muito bonitinho aqui. E você vai contar também da sua carreira e tal. E o Sálvio, que também é árbitro, né? Vai contar como é que é essa vida de juiz e vai contar um pouquinho da sua mãe também. A gente vai conversar sobre tudo isso. A gente vai fazer aqui uma mesa redonda no Papo de Mãe. E também participam desse Papo de Bola hoje aqui no Papo de Mãe o Roberto Perassi, professor e diretor da Escola de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Obrigada pela participação. E a Lúcia Petri, psicóloga do esporte. Obrigada também por ter vindo aqui ao Papo de Mãe. Zelinda, a sua filha é a Renata. Isso. A Renata vai participar também do programa. Aguardem, a gente já vai conhecer a Renata, a gente vai conhecer a mãe da Renata. Ela é sua filha única ou você tem outros filhos? Não, são 2 filhos, ela é a mais velha e optou por ser árbitra de futebol, além da profissão dela normal. Qual que é a profissão dela? Ela é formada em administração. E ela sempre gostou de futebol? Adorava, adorava. Antes, inclusive, de fazer a faculdade, quando ela terminou o 2º grau, ela gostaria já de fazer o curso de arbitragem quando a Federação Paulista era na Brigadeiro Luiz Antônio. Você xingava a mãe do juiz? Ah, xingava. Hoje você não xinga mais? Não xingo mais, não xingo mais. Como mãe, o que você achou da sua filha seguir essa carreira? Assim? Eu, assim, no começo eu não punha fé, não. Eu não botava fé. Tanto que eu combinei com ela que ela ia primeiro se formar, depois de formada, se ela quisesse fazer, ainda quisesse fazer o curso, ela faria. Como mãe, você tem que levar na brincadeira tudo isso? Assim, os xingamentos? Ah, essas coisas do xingamento eu não tenho dúvida. Eu costumo dizer que eu só sou a mãe biológica. E você não assiste aos jogos? Você vai na arquibancada? Ou você prefere não assistir, você fica nervosa? No ou começo, assiste de casa? No começo eu acompanhava. Então, nessas primeiras vezes, eu fui até para conhecer o ambiente, a gente fica meia que desconfiada, né? Não sabe exatamente o que rola. Então, eu acompanhei nos primeiros jogos. Eu ficava com muita preocupação de algum jogador ficar muito nervoso, se ela levantasse a bandeira para algum problema que eles tinham cometido, alguma coisa, não é que eles tivessem feito. E partir para cima dela. E partisse para cima dela. Descontando. Aconteceu Isso. uma vez? Olha, 1 ou 2 vezes enquanto eu estive, mas ela segurou com muita tranquilidade. Você ficou orgulhosa? Fiquei. Daqui a pouco você conta mais, então Tá que eu acho bom. que tem bastante história, né? Tem bastante história. Uma das companheiras dela é a Regildênia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E você, como é que você decidiu ser árbitra? Posso falar que a minha mãe tem um papel diretamente na minha decisão, porque eu sou de uma família de 6 filhos, onde tem 4 mulheres e 2 homens, e morava na Bahia nessa época, em Juazeiro da Bahia, e a minha mãe falava assim, já tem muito filho, eu não quero ninguém brincando na rua, nem ninguém na rua brincando aqui. E aí restava a gente brincar entre nós. E o meu irmão mais próximo é homem. Ele não ia brincar de boneca comigo. Jogar futebol. Sobrava jogar futebol, bolinha de gude, soltar peão. E o meu irmão é muito apaixonado por futebol. Então, através do meu irmão, eu me apaixonei pelo futebol, pelo esporte. E aí ele jogava bola, eu ia ver ele jogando bola.
Depois ele machucou, foi ser árbitro de futebol, árbitro amador. Eu sempre ia ver ele também apitando os jogos. E daí cresceu a vontade também de querer ser árbitra. Em 2000 eu comecei no amador em São Bernardo do Campo. Em 2004 eu fiz o curso na Federação Paulista. Então posso dizer que a minha mãe tem um papel E que legal, diretamente na minha hoje, decisão. Além da CBF, ela também está na FIFA, né? Graças a Deus. E ela assiste aos jogos, ela vai, ela torce. A sua mãe, porque Hoje ela mora no Pernambuco, em Ouricuri, Pernambuco. Os jogos que eu faço, que é jogo de TV, ela assiste todos e torce. Depois do jogo ela me liga para falar o que achou, o que os comentaristas falaram. Então a gente vai aproveitar para assistir um vídeo que a sua mãe mandou de lá. Você já viu o vídeo que ela mandou de lá, falando de você? Não. Então a gente vai assistir. Qual que é a cidade que ela mora? Ouricuri, Pernambuco. Então vamos ver o vídeo da sua mãe para saber o que ela acha disso tudo. Sou Julieta, mãe de Regildênia, árbitra FIFA. Assisto todos os jogos, não me incomodo com xingamento. É cultura no Brasil os torcedores transferirem a responsabilidade para a arbitragem. Até me divirto. Tenho mais 2 filhos, um neto na arbitragem e me orgulho de todos. Regildênia, que bonitinha a sua mãe. Bonitinha. E a gente vê que assim como a Zelinda, ela é toda orgulhosa da sua profissão. Você né? viu o quadro de fotos lá atrás, só com fotos da... Conta, que fotos são aquelas? São as fotos minha de vários momentos da arbitragem, várias passagens, e sempre tô mandando para ela, né? Já que ela não está aqui para acompanhar de perto, então eu sempre mando para ela as fotos e ela montou um quadro bem interessante. Eu não conheço, acabei de conhecer o quadro agora, ela só tinha me falado. Faz quanto tempo que você não vê sua mãe? Eu vejo ela todo ano, eu vou ao Pernambuco todo ano. E hoje, como que é o seu trabalho mesmo? Porque você tem uma outra profissão também. Exatamente. Qual que é a sua Eu sou profissão? gestor esportivo, trabalho na área administrativa do esporte. Bom, acaba sendo uma área compatível. Exatamente. Né? E por que tem que ter essa... Porque o árbitro de futebol é como se fosse um extra que você faz, assim? Porque autônomo, no Brasil é a arbitragem não é profissão, né? Não é uma profissão regulamentada. Então tem que sobreviver de uma outra forma também. Não dá para sobreviver só de arbitragem. E aí você ganha por jogo que você apita. E Exatamente. não é sempre que você apita jogos. Exatamente. E o Salvio já é árbitro há quanto tempo? Não, eu fui árbitro durante 21 anos, eu já encerrei minha carreira, né? Eu parei já no ano passado, fui durante 21 anos árbitro de futebol, estive aí nos campos de futebol. E você não tem saudade? É contingência, né? A gente sabe que tem que encerrar a carreira, assim. Então, assim, eu tenho uma carreira que eu considero realizada, né? Até com a minha família, com a minha mãe, né? Ela sempre fala bastante disso. Então, não é dizer que tem saudades, não, porque eu planejei, eu programei que eu iria encerrar a carreira. Aos 45 anos você é obrigado a parar. O árbitro de futebol, isso é compulsório pela FIFA, a idade limite para atuar como árbitro é 45 anos de idade. E né? tem isso, você tem que ter um preparo físico, claro, para ficar correndo ali atrás, e um preparo emocional também, para não cair em provocação, em briga, como é Esses que é? são vários requisitos, não é só o físico. O teste físico é rigoroso, muito rigoroso. Quem não for aprovado no teste físico não atua como árbitro. Existe um teste que realmente é muito rigoroso hoje em dia. E o equilíbrio em tudo na vida. É necessário ter o apoio da mãe. Como chama a sua mãe? A minha mãe, a dona Rita, minha mãe, me apoiou em toda a minha carreira, sempre esteve presente. E ela nunca se ofendeu com os xingamentos? Nunca, nunca. Teve no estádio uma única vez para assistir um jogo, eu apitando, foi inclusive no Morumbi. Jura? Só uma vez ao longo de tantos anos? Em jogo profissional sim, foi uma vez que ela foi. Eu tenho um irmão que é torcedor do São Paulo, bem fanático, né? E até nós somos em 4 irmãos. E ele sempre falava para minha mãe o seguinte, olha, o que eu vou xingar aqui, que ele xingou minha mãe também, a mãe dele. Mas ele falava para minha mãe assim, o que eu vou xingar aqui é só 1/4 que é dele, é só os 25% que é dele. A parte minha, dos meus outros irmãos, não, só vou xingar a parte dele, né? E ela gostou de ir pro estádio, que acho que os torcedores não imaginam que a mãe do juiz pode estar no estádio. Isso foi inusitado, ela realmente
E até hoje ela me pergunta, eu não consigo entender como que você entrou em campo, não tinha apitado nada, estava entrando todo bonitinho lá, uniformizado, e já estava todo mundo te vaiando. Mas que coisa, né? Nem E ela ali do lado, sentada na Ela batendo arquibancada, ela batendo palma e escutou todo mundo vaiando, né? Isso ela conta até hoje, né? Então tem que ter equilíbrio para isso, entrar em campo e ser vaiado. Não, e deve ser uma pressão, né, Sálvio? Deve ser muito difícil mesmo você manter ali a concentração, porque você tem que ficar muito concentrado ali para ver o que está acontecendo Pra e não correr. ter vontade também de sair, né? Não é mas, fácil, né? Mas, Roberta, é Lembrar exatamente... das regras é muita coisa. Mas né? é exatamente isso, é uma sequência, é um crescimento como toda atividade profissional, né? Você chegou a apanhar em campo? Eu cheguei sim, eu cheguei uma única vez ser agredido, fui chutado por um jogador que me chutou a perna. E você também? Não, graças a Deus E ainda a Renata já Não, você também falou que não. né? Isso de sair escoltado pela polícia. Inúmeras vezes. E aí foi onde minha mãe mais sofria, né? Porque hoje ainda tem comunicação, tem celular, é fácil, né? Mas imagina a mãe, minha mãe, em casa assistindo um jogo na televisão, vendo que a torcida invadiu o estádio, a polícia dando cobertura, levando a gente pro vestiário, e de repente a televisão corta, para de transmitir, né? E a Até mãe em saber onde tá casa... meu filhinho. A dona Zé deve saber, a mãe em casa saber onde é que ele está, se ela Lógico, está lá imagina a tranquilo, está atenção. seguro. Aí o tempo foi passando, ela foi sabendo que a gloriosa Polícia Militar dá bastante cobertura para nós, né, Regidênia? Né? Exatamente. Como a gloriosa Polícia Militar dá uma cobertura, que é o nosso maior apoio também, né? Fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Qual o seu time? Para que time você torce? Mãe de juiz pode torcer, né? Pode. Eu É. sou palmeirense. Palmeirense. Isso. E juiz pode ter time também? Pode falar o time ou não? Pode falar, sim, tem, mas normalmente quando senta no banco da escola, perde esse sentimento por um time de futebol. Exatamente. O time do Juiz de Futebol é a Arbitragem Futebol Clube. É. E a sua profissão qual é? Eu sou Além de advogado. árbitro, advogado. E, Roberto, como se tornar um árbitro, né? E a gente pode falar juiz, a gente ouve muito, né? Juiz de futebol, Olha, juiz de tem, futebol. Não tem problema. O público torcedor entende o árbitro assim, ele é um juiz. Né? Aham. E como se tornar um árbitro, né? Quem quiser, quem tiver esse sonho, ele precisa ter quantos anos? Ele precisa ter um curso superior ou não? Como fazer? Pois é, eu queria rapidamente contar uma história. Lógico. Né? É papo de mãe, papo de bola, né? Todo mundo contou aqui a história da sua mãe. Minha mãe, Dona Domingas, também sofreu um pouquinho ao longo do tempo, porque foram 22 anos no campo de futebol, apitando futebol, e ela também. Mas tem uma passagem da minha mãe que eu achei muito interessante, da minha mãe e minha madrinha, que por sinal é mãe da Lúcia, minha madrinha. Eu ia apitar um jogo, na época, iniciando carreira, na terceira divisão, na cidade chamada Tambaú, que é uma cidade de Romeiros, né, do padre Donizete e tal. E elas pediram para ir comigo. Você vai apitar o jogo e nós vamos para a igreja. Eu falei, ó, não tem problema. Não tem. As levei. E no intervalo, anunciou no Sistema de som? no sistema de som do estádio, anunciou, olha, temos a grata presença de meu receber Deus. aqui em nosso estádio A mãe do juiz, senhora, e a madrinha também, quer dizer, dose dupla, mãe, 2 vezes, na verdade. Podem E eu disse, xingar mas em dobro. não é possível. E olha, e foi muito interessante, porque no segundo tempo eu não ouvi aqueles famosos xingamentos. Jura? O pessoal respeitou? Os O torcedores estádio respeitaram? estádio tinha pelo menos ali cerca de 3 ou 4 mil pessoas, campo do interior, mas aí já é uma lotação grande para o campo do interior. E eu já não ouvia mais aqueles xingamentos que eu vi no primeiro Quer dizer que tempo. sabendo que a mãe está perto, tem respeito. Pois é, teve um efeito muito positivo. Então a solução é Essa levar questão. sempre a mãe. Eu não aconselho, mas dessa vez eu sei, porque nem sempre as coisas dão certo. É verdade. Ele estava numa cidade de Romeiros também, né? Uma cidade É que elas diferente. tinham rezado Se bastante. bem que em Tambaú, não sei se você teve a oportunidade, lá não era fácil trabalhar em Tambaú, não embora fosse de Romeiro. Mas Não, e foi essa- uma experiência positiva. Foi uma experiência Que legal. positiva e bastante interessante. Viu, Perassi, e é importante também, Roberto Mariana, assim, a gente eu apitei muitos jogos no Dia das Mães. Segundo domingo de maio, sempre estava apitando. Raramente passei esse dia com a minha mãe. E várias vezes escutei torcedor falando o seguinte na namorada, ó, juizão, hoje nós não vamos te xingar não, em respeito à sua mãe, porque hoje é Dia das Mães. Né? Quando a gente entrava em campo e o torcedor falava. Então, Dia das Mães, realmente, o torcedor também pega mais leve. Mas aí qualquer pessoa pode se tornar um juiz Mas de vamos lá. futebol, independentemente da profissão que tem? Claro, sem dúvida, depende da profissão que tenha. Mas precisa ter curso superior? Não pra necessariamente. fazer o curso? Ainda hoje, com o ensino médio, né, formado no ensino médio, até porque o Salvio falava da questão física.
E hoje a exigência física para o árbitro também é enorme, de maneira que nós necessitamos ter mais jovens, né, para que ele tenha, inclusive, tempo, porque a FIFA vem exigindo cada vez mais que o árbitro seja bastante jovem. Um árbitro profissional corre quanto por partida, em média? Há muitos estudos, mas a média gira em torno aí entre 12, né? 12 a 14. 14 quilômetros. Quer dizer, veja que a exigência é grande. Muitos jogadores nas suas posições não percorrem esse espaço. Muito mais que o goleiro, certamente. Com certeza. Que o árbitro percorre numa partida e essa variação depende da velocidade do jogo, ou qualquer coisa nesse sentido. O curso na Federação Paulista de Futebol, ele dura 1 ano e meio. Lúcia, no curso já tem também esse acompanhamento psicológico? Na verdade, a gente, né, ser humano, deveria ter um acompanhamento psicológico desde criança, né? Hoje já existem várias escolas e etc. Porque tudo que nós vamos fazer na vida depende do nosso equilíbrio emocional. E principalmente para árbitro, que é um destaque, é uma responsabilidade muito grande e às vezes até um risco. A pessoa que vai fazer o curso precisa ter características emocionais que facilitem, né, esse desempenho. Porque é feita uma avaliação das pessoas para fazer o curso? Antes elas passam por uma avaliação para ver se tem esse equilíbrio? Isso, se tem essas características psicológicas necessárias para que ele possa fazer o curso e depois ter um bom rendimento. E depois tem esse acompanhamento, né, durante a carreira também? Durante a carreira, esse acompanhamento psicológico? Sim, tem os treinamentos, né, semanalmente na federação com acompanhamento psicológico, onde tem um tempo para que se faça atividades práticas trabalhando os aspectos psicológicos, concentração, atenção, foco, equilíbrio. Até para não cair nas provocações, né? Exatamente. Mãe de juiz precisa passar por tratamento psicológico também, não? Eu acho que não, porque como mães, né, vocês também devem ser mães, eu não sei o que a cultura, e não é uma cultura só brasileira, mas é mundial. A primeira coisa que, quando você quer ofender uma pessoa, você ofende a mãe. Né? Por quê? Porque a gente tem ainda na cultura interna que a mãe é a responsável por aquele ser. Ela que criou, ela que montou, e tudo que ele tem, a culpa é dela, a responsabilidade é dela. Eu acho que a mãe não se ofende, ela fica mais preocupada com o filho, com o que vai acontecer. Então, por isso que se xinga a mãe, porque foi a mãe que educou aquele mau elemento, em aspas, a mãe não né? vai nem no jogo, não participa de nada e a culpa é dela. Às vezes ela nem entende de futebol. E às vezes ela nem quer que o filho seja Você tem filhos? Eu tenho filho. Tem um filho? Você tem filho? Eu tenho filho, o Gabriel tem 18 anos. É juiz? Você vai querer ser juiz Não, também? ele partiu para outro e falou, árbitro não. Ele diz assim, eu fiquei muito tempo sem meu pai. Também muito fim de semana comprometido, né? E o Sávio tem filhas? Tem uma filhona, 15 anos, Juliana. Charada da minha filha, Juliana também. Você tem filhos? Não tenho. Pensa em ter filhos? Não. Então tá bom, olha, no próximo bloco temos a participação especial do Gavião Aterro, narrador de peladas no Rio de Janeiro. Ele mostra pra gente o trabalho de um juiz em campo. E aqui no estúdio vamos receber a juíza Renata, filha da Zelinda, e a gente volta já já. Enquanto isso, fique com o Murilo Flores e um papo pelas ruas. Como é que você se sentiria se você tivesse um filho que fosse juiz de futebol, assim, no momento que o pessoal xinga o juiz, o que você acha? Eu acho que eu ficaria triste, porque mãe é mãe, né? Independentemente do filho ter uma profissão XYZ, eu ficaria triste. Você já xingou mãe de juiz num jogo de futebol? Já, cara. Já, infelizmente já. Se você fosse um juiz de futebol, como é que você se sentiria se xingasse a sua mãe? Eu acho que eu me sentiria um adotado pela mãe de quem me xingou. Você falou que é cabeleireiro.
Já pensou se xingassem a mãe do cabeleireiro quando o cabeleireiro não ficasse bom ou alguma coisa? Mas devem xingar, viu? Devem xingar, porque eu atendo clientes que vêm de outros lugares que falam em pensamento. A gente vê que está falando em pensamento, entendeu? É a mesma coisa. Eu acho que qualquer profissão que você não trabalhe bem, que você não mostre resultado legal, a mãe deve sofrer. Olha só, mas ele está falando que xinga quando não atua bem, mas no caso do juiz, às vezes é xingado mesmo atuando muito bem, né? Só o calor da emoção. Mesmo antes da partida começar, né? E Zelinda, então, a sua filha está aqui agora, até a gente vai conhecer a Renata, né, Renata? E Renata, sua mãe no começo disse que ficou um pouco preocupada com a sua escolha. E hoje ela está mais tranquila, ela incentiva a sua carreira? Incentiva, e eu falo que a família é fundamental, né? E eu não posso reclamar da minha família, nem da minha mãe, nem de ninguém. E é uma paixão mesmo, Renata? É uma paixão, é uma paixão. A gente costuma dizer que a arbitragem, principalmente, ela vicia, porque ela entra no sangue, na corrente sanguínea e não sai mais. Não sai mais. Você já apita jogos há quanto tempo? Eu sou da turma da Regildênia de 2004. Foi muito difícil chegar até a CBF? É complicado porque, assim, você tem o professor pode até falar melhor, mas você tem todo um processo, né? Você faz o curso, são etapas. Você faz o curso, você faz estágio. Aí, após isso, foi criado, quando eu entrei, o ranking com o Coronel Marinho. Então, você tem a possibilidade de mudar de ranking a cada término de ano ou permanecer na mesma posição. E para você ir alcançando os jogos mais importantes, é fundamental que você mude e suba no ranking. E você tem que se destacando, né? Tem. E não é fácil, porque hoje nós temos em torno de 600 árbitros. 585. Então, isso que eu queria saber, desses árbitros todos, as mulheres são minoria ainda, né? São quantas mulheres? Eu acho que hoje no nosso quadro nós estamos com 22 meninas, 22 meninas atuando. E daí como deve ser até mais difícil psicologicamente também, né, Lúcia? Você numa profissão que tem muitos homens, no meio das torcidas, né? E ainda uma mulher apitando um jogo, deve ser difícil também, né? Eu acho que já foi muito mais difícil, né, no começo, as primeiras, mas eu acho que ainda existe uma resistência bastante grande quanto à torcida, pelo que eu percebo, né, assistindo jogos ou estando no estádio, ainda existe. Essa daí. Só que agora eles estão vendo a qualidade das árbitras, né? Na verdade, no campo de jogo, a gente não encontra esse preconceito, essa resistência. É mais por parte da torcida mesmo. São sempre 4, então, a equipe, é isso? 4 e no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista são 6, porque tem os 2 árbitros adicionais que ficam atrás do gol. E olha que interessante, ó, a CBF ampliou o número de indicações de árbitras e árbitras assistentes que poderão ser feitas pelas federações para as competições masculinas. A partir de agora, as federações poderão indicar mulheres para até 30% das vagas. Na normativa anterior, as árbitras e árbitras assistentes ocupavam no máximo 10% das vagas. Então, você vê um avanço aí, exatamente, né? Esse reconhecimento desse trabalho. Isso é importante falar, né? Eu acho que estamos falando de arbitragem feminina, né, Perassi? É verdade. Eu acho que tem que trazer aqui o nome de Silvia Regina de Oliveira. Silvia Regina é a precursora da arbitragem feminina no nosso país, se não no nosso continente, na América do Sul também. E quebrou paradigmas e passou por muitas dessas resistências. Hoje é instrutora FIFA aqui no Brasil, a única que o Brasil tem como instrutora é a Silvia Regina. Então ela é a precursora da arbitragem feminina e aí está essa grande dificuldade do crescimento que é o nosso país não tem futebol feminino com tanta força e as árbitras têm que fazer o índice do teste físico masculino para atuar no futebol feminino, né? Então essa é a competição é com os homens, né? Nessa competição direta. Competição direta. Até a Regildânia estava me contando lá fora nos bastidores. É bem forçado, né? Muito difícil, né? Difícil. Esse teste físico. O teste físico é bem difícil. Agora e cantada, vocês já levaram cantada em campo? Você já levou cantada em campo? Eu não. Nem nos jogos femininos, Salve. Eu não atuo em jogos femininos. Mas você nunca atuou? Elas já levaram bastante cantada. Não, eu na verdade, porque eu sou árbitro central, né? Então é uma função até diferente, porque o assistente
fica mais próximo do banco, mais próximo do cara que vai bater o escanteio. A árbitra central mais próximo do alambrado, né? Ou por parte da torcida, leva a cantada leva, também. Leva bastante. Até jogadores, às vezes, né? Mas aí pode levantar o cartão amarelo, o cartão vermelho, não se a tem... torcida se exaltar, não. ou se os jogadores pra se torcida, exaltarem. não, né? Mas para os jogadores pode. Não, né? Se for jogador, sim, né? Tem que usar, né? Mas tem que ter o respeito, né? Mas alguma vez já deu vontade de dar cartão para a torcida também? Pra torcida? Ah, não, só em festa, né? Só em jogo festivo, né? Mas não tem como, porque tem que mostrar só para o jogador. Vontade dá, mas tem que ficar guardado dentro do bolso, né? E tem que saber o bolso certinho para não confundir o cartão também, né? Senão atrapalha. Agora você estava falando que são normalmente 4 árbitros, né? Mas em pelada, por exemplo, um juiz está bom, né? E às vezes escala o juiz ali mesmo, né? Geralmente em pelada é o jogador que jogou o jogo anterior, que vai apitar o segundo jogo, vai de chinelo, sem camisa. Você sabe que no Rio de Janeiro tem umas peladas muito famosas, até ali no aterro do Flamengo, né? E, inclusive, nós vamos ver agora um vídeo gravado especialmente pelo Gavião Aterro, lá do Rio de Janeiro, aqui para o Papo de Mãe. O Gavião, que é nosso telespectador, ele é narrador de peladas no aterro do Flamengo. Ele grava as peladas, narra e coloca os vídeos no YouTube. E dessa vez o Gavião acompanhou o jogo pela ótica do juiz, o juiz de pelada, né? Numa pelada com 2 times formados por garçons de churrascarias cariocas. O duelo foi entre os times Porcão do Flamengo e Amigos do Sidney, carinhosamente apelidados pelo Gavião de Corinthians e Palmeiras. Amigos do Papo de Mãe, eu sou o Leandro Conceição e faço narrações aqui no Aterro do Flamengo há mais de 10 anos. Todo mundo me conhece aqui como Gavião do Aterro, mas hoje eu estou aqui para fazer uma narração especial para o Papo de Mãe, para mostrar como é a vida de um juiz de pelada. E aí, Thiago, quanto tempo você apita aí no aterro, hein? Aqui no aterro? 2 dias. Aqui eu apito 3 anos, 3, 4 anos. Você tem alguma outra profissão além de apitar o jogo, Thiago? Sou segurança. Trabalha como segurança. O que é mais difícil assim na tua vida, na sua vida profissional? Ser segurança na empresa que você trabalha ou apitar um jogo de futebol? As 2 é adrenalina, segurança, né? Segurança privada. Os 2 são adrenalina. Certo, mas são 2 profissões de alto risco. Isso. Mas aqui no aterro, né? Que é só o juiz, só não tem bandeirinha, não tem ninguém. Você sozinho, não tem nenhum auxiliar, você que faz tudo. Segurança. É difícil não agradar a todos, quase todo mundo reclama, xinga a mãe. São 16 jogadores contra 1. São 16 contra 1, é você contra os 2 times. E sua mãe sofre quando você apita um jogo? Como é que é? Sua mãe é muito xingada? Ela não acerta o nome dela, mas... mas já chegaram a xingar? Xingada. Mas Minha única obrigação é usar o vermelho e botar pra fora. Não posso agredir, não posso fazer nada. Entendi. Minha arma é o cartão. Mas ela sofre muito? Quando sabe disso? Né? Fica chateada. E que vença o melhor. Fazendo um vídeo especial para o Papo de Mãe, para mostrar como é que é a vida de um juiz, de um árbitro de futebol. É difícil apitar uma pelada. Garçons de uma famosa rede de churrascaria no Rio de Janeiro estão jogando um clássico. Passou, é a chance do Corinthians. Bateu pro gol, entrou! Gol do Corinthians! Thiago! Que paulada! Foi no canto esquerdo do goleiro que bobeou e aceitou. Corinthians 0 Palmeiras. Ai, meu Deus, tu falta! O jogo parou, o juiz apitou em cima. E o cartão caiu. Você vê que o cara é rigoroso. Não é juiz de brincadeira não, apita sério. Você vê que o juiz está no trabalho o tempo todo. Que é isso, cara? Essa pegou pesado e puxou o jogador. Vai tomar o cartão amarelo. Leva o cartão amarelo o jogador que fez a falta. O árbitro encerra o primeiro tempo. Primeiro tempo, vitória parcial do Corinthians por 4-0. Foi difícil o primeiro tempo aí? Tranquilidade.
E aí, a arbitragem foi bem? Foi tranquila? Razoável. Você acha que podia ter sido melhor? Podia ter sido melhor. Mas a arbitragem, você acha que foi bem no primeiro tempo? Tá boa. O time é que tá. Bom, o negócio é pensar positivo. Pensa positivo aí, amigo. Vamos fazer um rápido break e voltamos em seguida com o segundo tempo aqui para a TV Brasil. Bom, então, enquanto a gente aguarda ali o segundo tempo desse clássico do futebol, conta pra gente como é que são essas peladas. O aterro do Flamengo é famosíssimo, né? Então, e nós, quando eu era árbitro de futebol, a gente falava, a gente ia apitar no Maracanã, o jogo terminava meia-noite, a gente costuma sair 1h da manhã do estádio. Do estádio, exato. Aí quando é 2h da manhã, voltando pro hotel, geralmente a gente ficava no Flamengo. Aí quando passava pelo aterro, jogo de futebol, 2h da manhã, 3h da manhã. Olha. E às vezes 5h da manhã para ir para o aeroporto, né, para voltar para ir trabalhar, jogo de futebol. Como é que é, Zelinda? Você fica, quando ela participa de alguma partida que tem uma repercussão, assim, ou na TV ou nos jornais, você fica lá depois para ouvir os comentários sobre a atuação dela? Olha, normalmente, depois que termina o jogo, eles não fazem comentário, muito raramente, só se houver um lance polêmico. Os últimos jogos que a Renata fez do Paulistão, eu tive a grata surpresa de ver só elogios. Diz que lá no aterro do Flamengo vai começar o segundo tempo, hein? Vamos assistir o segundo tempo do jogo. Vamos ver o segundo tempo com o Gavião Aterro. O show tem que continuar. Estamos de volta com o segundo tempo de Corinthians e Palmeiras, especialmente para o Papo de Mãe da TV Brasil com a Mariana Cocho e a Roberta. O Corinthians e Palmeiras, formado por funcionários de uma famosa churrascaria do Rio de Janeiro. Primeiro Corinthians e Palmeiras que a gente está vendo aqui no... parou o jogo! O juiz parou, marcou volta pro Palmeiras. Olha aí. Olha a jogada. Quem é que vai? Será que o gol vai sair? Gol! Gol! É do Corinthians! O pessoal pediu pênalti, mas o juiz mandou seguir, não quis saber. Bola do Palmeiras. Foi o Batista. O juiz, cartão amarelo pro jogador do Corinthians. Falta feia, o juiz deu cartão amarelo. Pegou pesado, Milton, pegou pesado. Chutou o cara, bateu no cara. Toma o cartão amarelo, Milton. O juiz está sendo exemplar, tá tendo impondo a sua autoridade em campo. Falta a favor do Corinthians. A arbitragem autoriza. Rodrigo e bateu, entrou! Ih, meu Deus do céu! Olha o Mineiro! Aí o Mineiro foi fominha. Chutou no goleiro e termina o jogo. Terminou! 6 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Minha gente, vamos para o final do juiz. E aí, Thiago, como é que você avaliou a sua atuação hoje aí? Foi bem, acho que foi bem. Agradecemos a oportunidade de poder mostrar aqui o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Fiquem com Deus, sucesso para o Papo de Mãe, sucesso para a TV Brasil. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Gavião Aterro, narrador de peladas no Rio de Janeiro. O Gavião tá ficando famoso já, viu? Diz que ele já tá famoso. Muito legal, e essas viu? peladas, de fato, o jogo não para, é 24 horas, é isso? 24 horas, são muitos campos, né? E muita gente, fila de espera. Tem uns artilheiros bons lá, né? Deve ter. Árbitro bom também. Árbitro bom também. Agora a gente vai ter que te dar o cartão vermelho. Vai ter que te dar cartão vermelho. Pega lá o cartão para dar para expulsar ele. Vamos expulsar o Salvio. Ele precisa ir embora. Ele é advogado, né? Tem compromisso. Daí, então a gente vai... Como que tem que... Você ensina. Só levantar, né? Não, levanta. Como é que vai dar o cartão vermelho? Você vai expulsar o Salvio? Não, eu tô mostrando pra ela. Você sabe, vai. Não posso. Tá bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada, tá bom? Manda um beijo para sua mãe. Tá, eu mando um beijo para minha mãe, né? Não pôde vir, Dona Rita, né? Minha maior incentivadora também para fazer o curso, para ser árbitro de futebol. É importante, sim,
necessário, essa base para a gente. Obrigado pelo convite, esse bate-papo maravilhoso aqui com as mães, né? Dona Zelita, minhas colegas aqui de arbitragem, sucesso aí na carreira. E você tem filha adolescente, né? A gente já fez vários programas sobre adolescentes, você pode assistir, viu? Tá bom. Tá bom? Vamos assistir. Bom, olha, e no próximo bloco vamos conversar com o Caio Vilela, que percorreu o Brasil atrás de bolas de futebol. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Você tem filhos? Tenho. Se seu filho resolvesse falar assim, mãe, eu vou ser juiz de futebol, você já pensaria nisso, de ser xingado o tempo todo? Já. Eu ser bem xingada. Muito. Você assistiria o jogo do seu filho? Lógico. E você ia xingar, então, os torcedores? Ia. E como é que você ia lidar com isso? O que você diria pro seu filho? Mas é na hora da raiva mesmo, né? Então... Falando para uma mãe de juiz, assim, você conversando com ela, você vê ela sendo xingada, qual que é o recado que você mandaria para ela ou qual a pergunta que você faria para ela? Desculpa, já xinguei já. Ainda mais os que apitam o jogo do Corinthians. É um menino ou uma menina? Menino. É um menino. Já pensou se seu filho resolve ser juiz de futebol? Como é que você ia se sentir? Vixe, muito mal, hein? Ia ser muito xingado. Se ele for juiz de futebol, eu vou ganhar. Ele vai ganhar bem, então ele pode me xingar. O povo pode me xingar. Olha, eu tenho que revelar que na hora que ela disse que juiz ganha bem, todo mundo aqui falou assim, Conta pra gente, como é que é o pagamento do juiz? Recebe por partida, Isso, né? Os árbitros normalmente eles recebem por partida, que trabalham, que atuam, né? E também após as partidas. Em São Paulo há um sistema que os árbitros recebem antes das partidas, recebem a sua designação, as escalas, né? E na sexta-feira, ou na segunda ou na terça-feira, que antecede ao jogo, dependendo da rodada, na conta do árbitro já está através da cooperativa. Mas ele recebe por partida, quer por dizer, partida. só se ele for atuar. Ele não tem um salário mesmo se não atuar, né? E o valor varia bastante. Eu vi aqui, Sim. ó, que para apitar um jogo infantil, por exemplo, o árbitro vai receber uns R$80. Em jogo amador, 140. Aí, para quem é árbitro da CBF, o cachê é em média de R$2.500. Perfeito. E na FIFA, R$3.000 por partida. Isso varia também pela categoria do árbitro também, né? A categoria que ele apita e a categoria a qual ele pertence. E agora a gente conta com a participação também do Caio Vilela, que não é juiz de futebol, né, Caio? Não. O Caio é autor desse livro, ó, lindo, lindo, lindo esse livro, Futebol Arte, do Oiapoque ao Chuí. O Caio, ele percorreu o Brasil todo, né, Caio, mostrando as peladas de futebol aí pelo Brasil. Conta um pouquinho do livro, Sim. Caio. Foram 8 viagens de 15 dias para cobrir todos os estados brasileiros. O meu objetivo era fotografar no maior número, uma maior variedade de paisagens e categorias de brasileiros possíveis. Então, aí tem futebol na Amazônia, tem nos Pampas, tem nas dunas, tem no Cerrado, na Caatinga. Tem um retrato do Brasil mesmo, Tem um retrato do Brasil. E tem o futebol dos imigrantes italianos, tem o futebol dos caiçaras no litoral paulista, tem o futebol dos muçulmanos em Foz do Iguaçu, tem o futebol dos ciganos. Eu vi um acampamento cigano perto de Curitiba e fotografei também. O jogo tem sempre a mesma regra? Ou varia? Não, sério, não tem regra. Né? Mas pelo menos você pôde comprovar que o futebol está em todas as regiões. Todas as mesmo regiões, do Brasil, né? todas as regiões. Sempre a partir das 5 da tarde é fácil de encontrar. Tem sempre juiz nessas partidas? Não, raríssimas vezes tem um juiz. Eu vi juiz em partidas de futebol amador, né? Vi uma muito interessante no Pantanal, em Poconé. Era um time entre pantaneiros de distintas fazendas. Eles têm até o time de Poconé, o distintivo deles é uma piranha desenhada. E lá tinha um juiz. Você estava falando que em jogo de índio tem juiz e juiz que é escalado pela própria verdade. federação, é isso? No Pará acontece a cada 2 anos as Olimpíadas Indígenas, né? Os Jogos Indígenas eles chamam. E tem um campeonato amador, tem todas as modalidades de esporte, né? Tem arco e flecha, tem
corrida, canoagem, natação, mas o que os índios mais se empolgam é o futebol. Inclusive o futebol feminino, tem muito futebol feminino. Que legal. Que legal. Eu fiquei curiosa para saber da Renata e da Regildênia. Tem muita gente que vai lá discutir com vocês. A regra está errada, você não sabe nada, você errou, a regra é outra. Tem gente que vai discutir assim? Geralmente. Que acha que sabe mais que o então, juiz? O que gera reclamação é isso, o desconhecimento da regra. Uhum. E aí a gente faz um tipo de marcação que a gente tem certeza que está certo, mas por eles não ter o conhecimento da regra, acho que a gente errou. E vai lá discutir. E aí gera a reclamação. O Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É o título do livro. Eu não dele. acho que é tão clara assim. A gente tem que estudar muito. Tem que ter uma interpretação. Tem, também, né? tem sim. E não é simplesmente pegar o livro da regra e ler e achar que conhece de regra, né? E vocês estão sempre estudando, se atualizando, sempre, né? sempre. É uma necessidade. Mesmo porque nós temos prova teórica, teremos agora, em dezembro temos, então são 2 provas teóricas no mês, no ano. Né? E como é que é a rotina de vocês, né? Porque a gente imagina lá assistindo na arquibancada ou em casa que vocês chegam já para apitar o jogo e vão embora depois, né? Quer dizer, não é bem assim, né? Não, já vem a preparação a partir do momento que você vê o seu nome na escala, né? O nome saiu ali, você já se prepara para o jogo, às vezes sai com 2 dias, 3 dias de antecipação, então você já se prepara desde já. E aí você tem todo o procedimento conforme o jogo, porque teve, por exemplo, o Campeonato Paulista desse ano, quando eu fiz Ponte Preta e Corinthians pelas quartas de finais, nós ficamos no hotel, concentrado, então o jogo era no domingo. No sábado, nós nos apresentamos, tivemos reunião, tivemos palestra, até com o professor Perassi, e dorme no hotel, só os árbitros ali bonitinho. Aí você chega no jogo, no estádio, com uma antecipação mínima de 2 horas, porque você tem que vistoriar todo o campo, né? Ver se estão as marcações conforme a regra do jogo. Tem muito trabalho fora de campo. Tem a súmula, tem a relação dos jogadores e após a partida também. Lúcia, tem todo um processo. Como é que a gente explica essa paixão do brasileiro pelo futebol, né? Essa coisa de um inconsciente ou um consciente coletivo. A gente vê no livro do Caio que tem futebol em todos os cantos desse país e essa coisa de paixão da torcida que xinga, da torcida que se envolve. Como é que a gente pode analisar esse envolvimento do povo brasileiro? Na verdade, né, o futebol ele começa pelos jogos infantis, né? Tem um livro que conta toda a história de como começou o futebol com a bola, com a figura da bola. Como é que as mães faziam bolas de meia para as crianças brincarem, porque era um brinquedo fácil e era um brinquedo que não exigia dinheiro. E elas jogavam as bolas com as crianças. E tudo começou daí. Aí começaram a brincar nos terreiros, né? Terreiros que era tudo de terra, das casas. E foi num crescente, né? E é uma atividade que une, né? Une um país. Zelinda, quando ela vai apitar jogo do Palmeiras, que é o time que você torce, como é que é? Você fica mais tensa? Ah, não, eu torço para ela não fazer, porque toda vez que ela faz, o Palmeiras, ele perde. Então ela é pé frio, é isso? Ela é pé frio pro Palmeiras. Independentemente de ser uma boa árbitra, ela é pé frio. Fez poucas vezes, mas as poucas que fez, realmente, o time perdeu. Então, eu torço para ela não ser escalada para esse time. Olha, e agora tem a participação de mais um telespectador do Papo de Mãe, porque não são só as mães que assistem ao programa, os pais assistem, os tios, avós, os filhos também assistem, quer ver? Olha, o João Elias Cruz, de 13 anos, nosso telespectador de Olinda, Pernambuco, gravou especialmente esse vídeo para o Papo de Mãe. O João, ele é comentarista de futebol, o sonho dele é ser jornalista esportivo e já está no caminho, né, João? Olá, pessoal do Papo de Mãe. Meu nome é João Elias Cruz. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Sou um jovem comentarista de futebol que procuro sempre abordar os fundamentos técnico-táticos nas minhas análises. O futebol da minha região, o Nordeste brasileiro, é uma das minhas grandes paixões. E é sobre essa temática que eu tenho colunas no portal Doentes por Futebol e no portal Terceiro Tempo. O Terceiro Tempo, que é um site pertencente ao jornalista Milton Neves e que também é um site da BOL Esporte no caso.
Desde que eu comecei a gostar realmente do futebol, que eu venho acompanhando a vida dos árbitros. Os árbitros sofrem muito, principalmente quanto aos xingamentos da torcida, a pressão muito grande por parte dos jogadores e também o fato de que as pessoas não aceitam seus erros, se bem que estas precisam compreender, entender que os árbitros, assim como qualquer outros, são seres humanos. São pessoas que também têm o direito de errar, pois errar é humano. Agora, muitos desses xingamentos não são em relação aos árbitros, mas sim às suas mães. Aproveitando isso, eu gostaria de deixar um recado para as mães dos árbitros que estão aí no programa. Não levem adiante o que é dito pela torcida. Não é de tempos recentes, mas o torcedor brasileiro, ele usa muito mais o lado emocional do que o racional para expressar suas ideias e opiniões. Muitas vezes a emoção fala mais forte do que a razão e acabam saindo de suas bocas xingamentos muito pesados. Bem, é isso. Um forte abraço. Pelo menos aqui entre os árbitros, olha, até já conheciam você está conhecido, né? Vi a reportagem dele no Jô Soares, a entrevista dele. E ele já tem até toda uma entonação de comentarista. Tem futuro. Não, e aos 13 anos, né, ele fala já desde tem que futuro, ele... meu conterrâneo, tem futuro. Legal, obrigada a todos vocês por terem vindo. A gente vai passar uma última rodada para os recados finais, tá bom? Zelinda, o que você achou lá do recado do João Elias? Ah, tá perfeito. Ele explicou mais ou menos o que a gente sente, não é? Que não é para as mães se ofenderem com os xingamentos. Isso faz parte da emoção do jogo, não é? E você, quer mandar algum recado? Tem algum site, blog? Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, né, para participar do programa, parabenizar pelo programa, muito bom. Obrigada. Mandar um abraço, agradecer a minha mãe por tudo que ela fez, por a pessoa que eu sou hoje e os meus irmãos. Graças a Deus a criação que nós tivemos. Agradecer o apoio que ela me dá, a torcida, tanto dela como de toda a minha família. E um agradecimento especial para o meu primo, né? Que eu fiquei sabendo que foi o que fez o vídeo dela lá no Pernambuco. Meu primo Heraldinho, obrigado. E é isso. Divulgar o seu trabalho como gestora de esporte, quem quiser contratar. Quem quiser contratar, é gildeniamoura@hotmail.com. E olha que interessante, o juiz também tem torcida? Sim, tem torcida, sim. Legal. A família. A família, os amigos sempre torcem. Legal. E deixa eu pegar aqui o livro do Caio para mostrar mais uma vez. Esse livro lindo está em todas as livrarias no país todo, Caio? Dá para comprar pela internet também. Essa foto da capa, você tirou onde? Essa é numa periferia de Porto Alegre. É uma molecada jogando, esse campinho, todo mundo me pergunta como eu bati essa foto, porque ela é feita de cima, né? Esse campinho, ele era num degrau de terraplanagem, então atrás de uma das traves tinha um barranco, eu fiquei em cima do barranco, esperando ali um momento da bola subir. Né? E você tem outros livros também? Deixa eu mostrar, isso aqui é um livro infantil, é isso? Sim, esse é o meu último título infantil, chamando O Dia em que Você Nasceu. Não é o último, é o mais recente. Exato. Você ainda vai fazer outros, exato, não é? É o mais recente, Então, No Dia em que Você Nasceu, é um livro infantil. É um livro infantil. Você fez com a sua mulher, Sim, Ana foi uma Bucha, ideia dela e a gente desenvolveu junto. É para contar para as crianças que o mundo estava acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, no dia em que você nasceu. Você tem um site para divulgar? Sim, todo o conteúdo do livro Futebol Arte está no site artefutebol.com.br. Eu tenho um site pessoal também, que é o meu nome, caiovilela.com.br, onde qualquer um que quiser fazer uma exposição ou quiser comprar as fotografias ou olhar o material pode entrar em contato através do site. E esses dois sites, a maioria do meu material está ali. Tá legal. Obrigada por ter vindo e parabéns. Imagina, é um prazer. Pelo trabalho. E o Roberto, tem algum site ou e-mail para divulgar para quem quiser tirar mais dúvidas? Quem quiser ser juiz, né? Pois é. Primeiramente também agradecer o convite e parabenizar pelo programa, muito importante. É uma das preocupações da FIFA, é a humanização do árbitro. E aqueles que tiverem vontade de ser árbitro de futebol, nós estamos lá na Federação Paulista de Futebol, é só entrar no site da Federação, fpf.org.br e clicar lá no ícone Escola de Arbitragem ou Arbitragem
E, lógico que para esse ano já não será mais possível, mas para os próximos estaremos lá à disposição, aqueles que tiverem essa vontade de gostarem do esporte, gostarem do futebol e, principalmente, gostarem da arbitragem, que é a nossa paixão. E para quem tiver bom preparo físico e emocional. Exatamente. É isso aí. E a Renata? Eu queria agradecer o convite, faço minhas as palavras da Regildene e do professor. Eu acho importantíssimo os torcedores conhecerem um pouquinho do árbitro, saber que o árbitro também é humano. E eu deixo um recado que quando a gente erra, a gente pode ter certeza que a gente se cobra demais. Então, parabéns pelo programa, obrigada pelo convite. E eu costumo dizer até agora em relação à mulher, um recado que eu queria deixar. Eu costumo dizer o seguinte, não importa a profissão, eu acho que o profissional tem que ser analisado pela competência que ele tem. E não pelo sexo, pela idade, pela beleza, pela altura. Então, se você é competente, se você se dedicar, se você se superar, que eu falo que a arbitragem é uma dedicação e uma superação constante, você não tem o porquê não ir longe. Eu posso deixar um beijo para minha mamãe também, Dona Domingas. Deixar um beijo para a Dona Domingas, que também me acompanhou durante toda a carreira, né, enquanto me acompanhando. Um grande beijo, porque, sem dúvida, foi uma das pessoas que muito me incentivou durante a minha carreira. E olha só, quando a gente fala da mãe, ó como fica. Fica emocionada. E se alguém quiser entrar em contato, tem o Facebook, Renata Ruel. E estamos aí à disposição para o que puder ajudar. Obrigada, viu? Sucesso na carreira, Obrigada. Renata. E a Lúcia tem algum site ou e-mail para divulgar? Tem o Facebook, Lúcia Petri, e o YouTube, que tem vários vídeos meus sobre psicologia, sobre a vida no YouTube. Obrigada a todos mesmo por terem vindo. Foi muito gostoso conversar com vocês nesse papo de bola, no Papo de Mãe. Obrigada a vocês. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser um assunto completamente diferente, sobre menopausa. Será que todas as mamães estão preparadas para a chegada deste momento da vida das mulheres? Quais são os sintomas, os tratamentos e o que dizem os especialistas? Como você já sabe, no site e nas redes sociais, nossa conversa nunca para. Você também pode participar do programa enviando mensagens e sugestões. Isso, como os vídeos que a gente recebeu para o programa de hoje. Então, olha, vocês também podem mandar fotos da sua família que a gente sempre usa no encerramento do programa. Então, até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Gente, obrigada, viu? O programa foi maravilhoso, muito bom, viu? Eu conto que minha mãe é palmeirense, o meu pai é corintiano, meu irmão é São Paulino e o meu padrinho é santista. Então eu tinha que ser árbitra de futebol, não tinha jeito. A paixão pela arbitragem, pelo futebol, tá no sangue, igual a Renata falou. Contagia e não sai do sangue da corrente sanguínea nunca, é tanto que eu ando com um apitinho no peito. Quer dizer que você tá com o apito sempre? Ando com o apito sempre comigo, não me separo nunca. Esse aí faz barulho também? Esse não faz barulho por causa que não tem a bolinha dentro. Mas tá sempre aí com você? Sempre, sempre, não me separo. Como tem mãe que anda com o filhinho aí, você anda com o apito. O meu filhinho é um apito.